Meus caros irmãos, sejam bem-vindos a esta nossa reflexão dominical. Dizer que estamos a celebrar o 17º domingo do tempo comum. Hoje vou fazer a reflexão sobre a oração de Pai Nosso. A oração que nós fomos ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, coloquemos-nos na presença do Senhor, para que, na verdade, possamos compreender o verdadeiro significado da oração do Pai Nosso. Por isso, te convido a rezar comigo de uma forma lenta a oração de Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo ensinou esta oração aos seus discípulos. Os seus discípulos viam Jesus Cristo rezando. Todo momento Jesus rezava. Qualquer atividade que Jesus Cristo fazia, sempre rezava ao seu Pai. Por isso, os discípulos pediram a Jesus Cristo para que lhes ensinasse como rezar. E também eles já tinham visto João Batista como rezava com os seus discípulos. Por isso, eles tiveram essa oportunidade para pedirem ao seu mestre para lhes ensinar a rezar. Jesus Cristo ensina aos seus discípulos para que seja a oração de cada dia para eles. Logo ao iniciarmos a oração de Pai Nosso, nós dirigimos a Deus como nosso Pai. Pai Nosso que está no céu. Isso dá-nos a entender que nós fomos criados por Deus e nós pertencemos a Deus. Nosso Pai é Deus que está no céu e sendo assim, todas as nossas ações devem sempre estar conectadas com o nosso Pai Celeste. Nós não somos pessoas que saíram do nada. Fomos planificados por Deus. Deus planificou-nos para a nossa própria existência. Por isso, nós temos o nosso Pai, que é chamado Deus. Quando nós dizemos o pão nosso de cada dia, nós pedimos a Deus para que nos conceda o nosso pão espiritual e o pão material, ou o pão corporal. Cada momento que nós afirmamos, perdoai as nossas ofensas, devemos saber que estamos a pedir para que Deus perdoe nossos pecados, sim, mas também nós temos a obrigação de perdoar aos nossos irmãos. Não peçamos somente perdão pela parte de Deus aos nossos próprios pecados e nós não temos a capacidade de perdoar os outros. Deus nos perdoa os nossos pecados todos os dias, mas nós também temos essa obrigação de perdoarmos os nossos irmãos que nos ofendem. Seria um engano pedirmos perdão a Deus e não sermos capazes de perdoarmos também aos nossos irmãos. Portanto, é uma oração, é uma forma de oração, de uma dimensão horizontal e uma forma vertical. Nós devemos colocar toda a nossa confiança em Deus e temos essa noção que a nossa vida não está nas nossas mãos. Deus toma o controle das nossas vidas e, sendo assim, tenho a obrigação de agradecer essa fonte da minha existência, que é Deus. O dia que vamos esquecer que a nossa vida vem de Deus, estamos perdidos. Se esquecemos que a nossa vida vem de Deus, nós estaremos a afirmar que a nossa vida, nós somos o próprio dono da nossa vida.
se nós temos a noção que a vida que temos vem de Deus, nós temos a obrigação de rezarmos a Deus para que possa nos abençoar. E se nós nos esquecemos de rezarmos, pedirmos a bênção de Deus, nós tornamos-nos Deus. Meus caros irmãos, nós não somos Deus, somos humanos criados por Deus. Sendo assim, temos a obrigação de agradecermos a Ele. Você e eu temos essa santa obrigação de agradecermos ao nosso Deus pelos todos os dons que dele recebemos. A única forma que Deus nos pede para honrar é agradecendo a Ele. Uma simples oração de Pai Nosso pode santificar todo o nosso dia. No fim do nosso trabalho, estamos cansados, se voltamos, chegamos à nossa cama antes de nos deitar. Digamos, obrigado, Senhor, pelo este dia. Ao fazermos isso, estamos a colocar a nossa vida nas mãos de Deus, que é a fonte da nossa existência. Alguns de nós desistem de rezar porque dizem, eu rezo todos os dias, mas Deus não me responde. Meu caro irmão, como Deus não te responde? Estás a viver, estás aqui, abençoado. Como é que você vai dizer que Deus não responde à sua vida? Deus, sim, responde às nossas orações. Por isso, temos esta obrigação de agradecermos a Ele. E aprendemos também, meus caros irmãos, hoje, que nós devemos nos abandonar nas mãos de Deus e sempre sermos persistentes na oração. Mesmo se as coisas parecem que Deus nos está a responder à nossa oração, não nos cansemos, devemos continuar a rezar. A nossa oração hoje pode nós não sermos beneficiários das nossas orações, pode nós não sermos beneficiários sim das nossas orações, mas pode a minha oração beneficiar aos meus filhos, pode beneficiar as futuras gerações. Não sejamos egoístas, devemos continuar a rezar. A nossa oração, ela pode beneficiar muitas vidas que estão em necessidade das nossas orações. E nosso Senhor Jesus Cristo termina esta oração dizendo-nos que devemos pedir a Deus, porque Deus não vai nos deixar sem responder às nossas orações. Peçamos e nos será dado. Busquemos e acharemos. Devemos bater na porta e a porta será aberta para nós. Por isso, meus caros irmãos, sejamos fortes na nossa oração. Devemos colocar toda a nossa confiança em Deus. Deus está lá, escutando as nossas orações. E temos a confiança total nele. Nós estaremos em paz conosco mesmo. E teremos a consciência que a minha oração não vai em vão. Não existe nenhuma oração que vai a Deus e seja uma oração perdida. Toda oração, digo meu irmão, minha irmã, tem-se aceitação em Deus. Deus responde todas as nossas orações. Meus caros irmãos, Deus nos ama. Deus nunca vai nos abandonar. Mesmo se todos os caminhos parecem estar fechados, Deus está lá a nos orientar. Deus está lá. Tenha confiança que vou sair desse problema e não vou permanecer nesse estado. Deus vai me livrar dessa situação. Com a fé, a confiança e a esperança. Com a fé, 3 elementos. Na oração nós precisamos 3 elementos. A fé, confiança e a esperança em Deus. Tudo será resolvido na nossa vida.
Deus vai responder positivamente às nossas orações no seu próprio tempo. Nos é advertido para termos a paciência, a fé e a esperança. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Deus te ama. Você é a razão da minha existência e conto sempre com a sua ajuda moral e amizade. Continue a rezar para mim, para que este canal continue a crescer